Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o conceito de interrupção da corrente elétrica, né? Bom, o que acontece no circuito em série e no circuito em paralelo em relação a alguma interrupção? Quando eu digo interrupção, eu digo a perda de um desses resistores ou um outro dispositivo chamado de interruptor. Vamos falar sobre esse dispositivo primeiro, o interruptor, tá? Então, ó, vou até representar aqui o interruptor. A simbologia dele é essa aqui, tá? Isso aqui simboliza um interruptor. É um desenhozinho que vai representar, né, ali o botão por exemplo, qualquer botão de liga e desliga, tá? De acender a lâmpada, por exemplo, tá? Então, qualquer botão de liga e desliga é um interruptor. Por que ele recebe esse nome de interruptor? Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma representação que no caso está desligado o meu sistema. Por que está desligado o meu sistema? Como é que eu sei isso? Aqui eu tenho o meu gerador, corrente elétrica sai, vai percorrendo o circuito, atravessa essa resistência e quando chega aqui, se o fio não tiver continuidade, tá? Se ele não puder, essa corrente elétrica não puder chegar até o outro potencial do gerador, ou seja, circuito fechado, esse circuito, na verdade, ele não funciona, ok? Isso é o interruptor, ele interrompe a passagem da corrente elétrica. Aí você vai no interruptor e liga os terminais. Ligou os terminais, agora sim a corrente elétrica faz todo o percurso, tá? E chega ao final, né? Chega no gerador, no outro potencial, e aí nós temos o circuito fechado. Ou seja, os terminais estão ligados. Isso aqui, essa condição, eu estou tendo o sistema ligado, tá? Se fossem lâmpadas, isso aqui estaria aceso, ok? As lâmpadas estariam acesas, tá? Muito bem. Se eu desconectar os terminais, ou seja, aqui no interruptor, as lâmpadas se apagam, tá? Você não teria aí... Eu interrompi a corrente elétrica, o meu circuito passa a ser um circuito aberto e não tenho mais o fluxo de elétrons, desligou, simplesmente isso, desligou, tá? Este é o conceito. Agora, vamos considerar o nosso circuito fechado, a chave ligada, circuito fechado. Cuidado com essa confusãozinha, tá? Chave fechada, circuito ligado. Chave aberta, circuito desligado, tá? Então tá, vamos supor que tá ligado. Ok, vamos supor que isso aqui seja uma lâmpada, né? De volta aqui ao exemplo da lâmpada. A lâmpada tem o seu filamentozinho, né? E a corrente elétrica vem, passa pelo filamento, fica incandescente e sai. Aqui é a mesma coisa. Vamos supor que por algum motivo essa lâmpada queime. Houve a queima do filamento, tá? Então, a corrente elétrica não conseguirá mais passar por aqui. Então, novamente, eu teria uma condição de circuito aberto. Logo, se uma lâmpada no circuito em série, se uma lâmpada queimar, a outra lâmpada também apagará, tá? Porque eu tive uma interrupção da corrente elétrica aqui nesse circuito, ok? Então, essa é uma característica para o circuito em série. Se um resistor tiver falha, ou seja, não der continuidade à passagem da corrente elétrica, todos os outros resistores que estão em série com esse que está em falha, com esse que queimou, vão
se desligar, não receberão mais a corrente elétrica. Eu terei a interrupção da corrente elétrica porque eu tive uma descontinuidade aqui da mesma, ou seja, da corrente elétrica, tá? Muito bem, agora vamos analisar aqui essa mesma situação no circuito em paralelo. Bom, considerando que isso aqui são lâmpadas, tá? Resistores, lâmpadas. E aí uma lâmpada queima. Eu tive uma interrupção aqui da passagem da corrente elétrica. Lembrando que a minha corrente elétrica sai aqui, chega nesse ponto, ela se divide, tá? E chega no final do terminal e passa. Aí eu interrompi isso aqui. Essa lâmpada queimou. A corrente elétrica não passa mais por aqui. Mas a corrente elétrica continua sendo capaz de passar por aqui. E terminar o circuito, né? Fazer o circuito fechado. Então, no circuito em paralelo, quando um dos resistores do resistor paralelo perde a continuidade, ou seja, ele deixa de permitir a passagem da corrente elétrica, isso não causa a interrupção no outro resistor que está em paralelo. Ou seja, se isso aqui são duas lâmpadas e essa lâmpada queima, essa lâmpada aqui permanece acesa, tá? Essa é a característica. Eu não tive a interrupção da corrente elétrica toda no circuito em paralelo. Tá? Da mesma forma, não necessariamente eu preciso ter uma queima de lâmpada, né? A instalação da nossa casa é assim. A instalação de imóveis é assim. Você tem várias lâmpadas, são vários resistores. E você é capaz de ligar e desligar cada uma delas sem alterar o outro, né? Então na nossa casa nós temos, né, qualquer instalação elétrica, você tem chaves interruptoras para cada resistor, de forma que você pode estabelecer a corrente elétrica ou interromper a corrente elétrica para cada uma das lâmpadas sem afetar a outra, tá? No circuito em série já isso não acontece. Queimou um, interrompeu a passagem no trecho em série, vai anular toda a corrente elétrica do circuito, tá? É isso, só um conceitual aqui, só uma partezinha conceitual.